Marian Rojas. Stapé revela algo que muitas mulheres descobrem tarde demais. Os homens estão constantemente te testando. Não são testes óbvios, não são jogos, são provas invisíveis, sutis, projetadas pela própria psicologia de sobrevivência emocional deles, para descobrir uma verdade que os aterroriza. Ela me ama, ou ama o que eu faço por ela. E aqui está o que vai doer ouvir. Se você não reconhecer esses testes, se não souber responder corretamente, pode estar perdendo o homem certo, sem nem perceber. Porque quando um homem se afasta logo depois de se aproximar, quando cancela planos sem explicação depois de uma noite perfeita, quando de repente fica frio depois de mostrar o coração, não é casualidade, não é falta de interesse. É um teste psicológico que a mente dele criou, sem que ele mesmo saiba conscientemente. E Marian Rojas Stapé dedicou anos estudando esses padrões em sua clínica. O que ela descobriu muda tudo o que você pensava sobre o comportamento masculino. Pense em Ana, 32 anos, 8 meses saindo com Lucas. Tudo era perfeito. Até que um dia, depois de um fim de semana incrível onde ele disse que nunca tinha se sentido tão conectado com alguém, Lucas desapareceu. Não literalmente, mas emocionalmente. Deixou de escrever primeiro. Cancelou 2 planos. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que estava bem, só cansado do trabalho. Ana fez o que a maioria das mulheres faz. Tentou mais, escreveu mais, perguntou mais, se ofereceu para ajudá-lo com o que precisasse, lembrou o quão bem eles estavam, e a cada tentativa, Lucas se afastava mais. 3 semanas depois, ele terminou a relação. Disse que não sentia a faísca, que algo não encaixava. Ana ficou destroçada. Não entendia o que tinha acontecido. Estava tudo tão bem. Quando chegou ao consultório de Marian Rojas Stapé 6 meses depois, ainda buscava respostas. E Marian disse algo que a deixou paralisada. Lucas não terminou com você porque deixou de sentir algo. Terminou com você porque descobriu exatamente o que temia descobrir. Que seu amor por ele dependia de que ele fosse perfeito, de que ele estivesse bem, de que ele cumprisse um papel. Ana não entendeu no princípio. Ela o amava, queria ajudá-lo. Como isso podia ser ruim? E Marian explicou o que a maioria das mulheres não sabe sobre a psicologia masculina profunda. Os homens não temem o compromisso. Não temem a intimidade. Temem algo muito mais fundamental. Temem ser amados condicionalmente. Temem que se deixarem de ser fortes, se deixarem de prover, se deixarem de ser o herói, o amor desapareça. E cada vez que Ana tentava mais quando Lucas se afastou, cada vez que perguntava o que estava acontecendo, cada vez que tentava arrumá-lo, estava enviando uma mensagem inconsciente que ele interpretou como: eu preciso que você seja de certa maneira para que eu esteja bem. Lucas não se afastou porque estava cansado do trabalho. Se afastou porque estava fazendo algo que Marian Rojas Stapé chama de o teste da imperfeição. Estava se mostrando menos perfeito intencionalmente, a nível subconsciente, para ver se Ana o amava, ou amava a versão perfeita dele. E quando ela reagiu com ansiedade, com necessidade de arrumar, com tentativas de trazê-lo de volta, Lucas recebeu sua resposta. Ela precisa que eu seja de certa maneira. Seu amor depende do meu estado emocional. E isso, diz Marian, é o que faz um homem ir embora. Não a falta de amor, mas a descoberta de que esse amor é condicional. Agora, antes que você pense que isso significa que deve aceitar qualquer comportamento, que deve ficar calada quando algo te dói, que deve ser a mulher perfeita que nunca se queixa. Escute isto. Não se trata disso de forma alguma. Se trata de algo muito mais profundo e poderoso. Os homens não estão testando se você é perfeita. Estão testando se você é real. Se o seu amor é por eles.
ou pelo que representam. Se você consegue manter seu centro quando eles perdem o deles. E Marian Rojas Estapé identificou não um, mas 5 testes que os homens fazem de forma inconsciente em diferentes etapas do relacionamento. 5 testes que, se você souber responder corretamente, não só aprofundam a conexão, mas criam o tipo de vínculo que eles nunca querem deixar ir. O primeiro teste é o que já mencionamos, o teste da imperfeição. Ocorre geralmente depois de um momento de alta intimidade emocional, depois que ele se abriu, depois que disse algo vulnerável, depois que sentiu algo profundo. Sua mente, projetada para protegê-lo, cria uma espécie de retrocesso emocional, se afasta, se esfria, cancela um plano, responde com monossílabos. Não é consciente, não é manipulação, é sobrevivência emocional. Sua psicologia está perguntando: se eu deixar de ser o homem forte, interessante, presente, ela seguirá aqui? Ou precisa que eu seja de certa maneira para que isso funcione? A maioria das mulheres falha nesse teste, exatamente como Ana, com ansiedade, com necessidade de arrumar, com perguntas, com tentativas de se aproximar mais, e cada um desses intentos confirma o medo do homem. Ela precisa que eu seja de certa maneira. Então, como se passa nesse teste? Marian Rojas Estapé diz algo que soa contraintuitivo, mas é profundamente poderoso. Você se mantém exatamente igual. Não retrocede com ressentimento. Não avança com ansiedade. Você fica em seu centro. Segue com sua vida. Segue sendo calorosa quando há contato. Mas não inicia desde a carência. Não pergunta o que acontece. Não tenta arrumar nada. Porque o que você está comunicando com isso é algo que o homem precisa saber em seu nível mais profundo. Que seu bem-estar não depende do estado emocional dele. Que o ama, mas que não o necessita para estar completa. Que você pode sustentar o espaço enquanto ele processa o que quer que esteja processando. E quando um homem sente isso, quando descobre que você se mantém centrada mesmo quando ele não está, algo químico acontece em seu cérebro. Marian explica que seu sistema nervoso, que estava em modo de alerta, tentando se proteger, recebe um sinal de segurança profunda. Este amor é real. Este amor não depende da minha performance. Posso baixar a guarda. E isso é quando ele volta. Não porque você o tenha perseguido, mas porque descobriu algo que todo homem busca. Mas poucos encontram. Uma mulher que pode amá-lo sem necessitá-lo. Uma mulher que pode sustentar sua própria paz, enquanto ele perde a sua. Ana aprendeu isso da maneira difícil. Mas quando 6 meses depois conheceu Pedro e se encontrou com a mesma situação, depois de um fim de semana incrível onde ele abriu seu coração sobre a relação com o pai, Pedro se esfriou por 3 dias. Ana não fez nada. Não perguntou. Não perseguiu. Não tentou arrumar. Simplesmente seguiu com sua vida. Foi à academia. Saiu com as amigas. Trabalhou em seus projetos. E quando Pedro lhe escreveu 3 dias depois, como se nada tivesse acontecido, ela respondeu com a mesma calidez de sempre, sem ressentimento, sem referências ao silêncio, sem perguntas. E Pedro, sem sequer saber conscientemente o que tinha feito, sentiu algo que nunca havia sentido com ninguém. Ela é diferente. Ela não precisa que eu seja perfeito. Posso respirar com ela. 2 anos depois, eles estão noivos. E Pedro disse algo em seu aniversário que Ana nunca esquecerá. Contigo, sinto que posso ser eu. Não tenho que pretender. Não tenho que ter medo de que, se você me vir realmente, você vá embora. Esse é o poder de reconhecer e passar o primeiro teste. Mas há mais. O segundo teste é o que Marian Rojas Estapé chama de teste da hierarquia. E este é cruel, porque ataca diretamente o ego feminino. Acontece quando um homem, de forma aparentemente inconsiderada,
prioriza algo acima de você, o trabalho dele, os amigos, um hobby, um jogo de futebol, algo que você sente que não deveria ser mais importante que você, especialmente em uma etapa onde você esperaria que ele te colocasse em primeiro lugar. E a reação instintiva feminina é: se ele me amasse realmente, me priorizaria. Se eu fosse importante para ele, cancelaria isso para estar comigo. Se isso fosse sério, eu seria a prioridade. E então, você começa a fazer comentários. Comentários que parecem casuais, mas que estão carregados. Parece que seu trabalho é mais importante que nós. Seus amigos sempre ganham. Nunca tenho sua atenção completa. E com cada comentário, com cada sinal de que você precisa ser a prioridade número 1 para se sentir segura, o homem recebe uma mensagem que o aterroriza. Ela vai absorver a minha vida. Se eu me comprometer com ela, vou ter que sacrificar tudo o mais. Porque o que a maioria das mulheres não entende é que os homens não estão testando se você se importa. Eles estão testando se eles podem se manter íntegros na relação com você, se eles podem continuar sendo eles mesmos, se eles podem ter uma relação sem perder sua identidade. E Marian Rojas Estapé explica que isso vem de uma ferida primária que muitos homens têm: ter visto seus pais se perderem na relação. Ter visto homens que admiravam se tornarem sombras de si mesmos depois do casamento. Ter crescido com a mensagem subconsciente de que o amor romântico significa sacrifício total de tudo o que você é. Então eles testam, de forma inconsciente, priorizam algo mais, não para machucá-la, mas para ver: posso ser eu mesmo e continuar sendo amado? Ou tenho que escolher entre minha identidade e este amor? A mulher que entende isso passa no teste de uma forma que muda tudo. Quando ele diz que vai sair com os amigos no sábado, em vez de mostrar decepção, de fazer comentários passivo-agressivos, de dizer está bem, com um tom que claramente significa que não está bem, ela responde com autenticidade genuína: que bom, aproveite. Eu também tenho planos. E não o diz para provocar ciúmes. Não o diz para provar um ponto. Diz isso porque realmente tem uma vida fora dele. Porque entende que a interdependência saudável requer que ambos mantenham seus próprios mundos. E quando um homem sente que pode ter seu espaço sem culpa, sem drama, sem que sua mulher desmorone emocionalmente, seu cérebro interpreta isso como: ela é completa. Não me precisa para ser feliz. Me escolhe, mas não me precisa. E essa diferença, diz Marian Rojas Estapé, é o que converte o enamoramento em algo mais profundo e duradouro. Porque os homens não querem ser necessitados, querem ser escolhidos. Camila entendeu isso depois de 5 relações fracassadas, onde sempre era a mesma história. No princípio, ele estava obcecado. Depois de uns meses, começava a se afastar. Ela intensificava sua presença. E, eventualmente, ele terminava dizendo a mesma frase: preciso de espaço. Quando finalmente chegou à terapia com Marian, estava convencida de que atraía o tipo errado de homem. Homens com medo do compromisso. Homens emocionalmente imaturos. Homens que não sabiam o que queriam. E Marian lhe mostrou algo que Camila não queria ver. Não eram eles. Era ela. Ou, mais especificamente, era seu padrão de resposta ao teste da hierarquia. Cada vez que um homem priorizava algo mais, Camila interpretava isso como rejeição, como falta de amor, como sinal de que ela não era suficiente, e respondia desse lugar ferido, com queixas sutis, com necessidade de mais tempo, com demandas disfarçadas de desejos. E com cada resposta assim, o homem sentia as paredes se fechando. Sentia que teria que escolher entre sua vida e esta relação. E, eventualmente, sempre escolhia sua vida. Marian deu uma tarefa a Camila que mudou tudo, durante 30 dias. Cada vez que seu novo parceiro priorizasse algo que não fosse ela, Camila tinha que fazer 2 coisas. Primeiro, notar a ferida que se ativava. Segundo,
responder desde sua adulta consciente, não desde sua menina ferida. E algo interessante aconteceu. Quando Camila deixou de reagir com necessidade cada vez que seu parceiro escolhia a academia em vez de vê-la. Quando deixou de fazer comentários quando ele passava a tarde com seu primo. Quando genuinamente se alegrava quando ele dedicava o domingo ao projeto de podcast dele, ele começou a procurá-la mais, não menos, mais. Porque quando um homem sente que tem liberdade total em uma relação, paradoxalmente, quer passar mais tempo nessa relação. A restrição cria desejo de escape. A liberdade cria desejo de proximidade. E Marian Rojas Estapé explica a neurobiologia por trás disso. Quando um homem sente que algo o absorve, que algo demanda sua energia constantemente, seu cérebro reptiliano ativa a resposta de fuga. Não é pessoal, é biologia. Mas quando sente que tem espaço para respirar, para ser ele, seu sistema nervoso se relaxa. E desde esse lugar relaxado, a conexão se aprofunda naturalmente. Então, o teste da hierarquia não é sobre aceitar ser segunda opção. É sobre não precisar ser a única opção para se sentir segura. Agora vem o terceiro teste. E este dói, porque ataca diretamente o desejo feminino de ser a exceção. Marian o chama de teste da história. E funciona assim. Ele te conta algo do seu passado, uma ferida, um trauma, um padrão. E o que você está ouvindo é: todas as mulheres com quem estive fizeram isso que me machucou. Ou, nunca pude me comprometer porque sempre acontece isso. E a parte de você que quer ser especial, que quer ser diferente, que quer ser a que o cura, pensa: eu vou ser diferente. Eu não vou fazer isso. Eu vou te mostrar que nem todas somos iguais. E então, sem dar-se conta, você começa a moldar seu comportamento baseando-se em suas feridas passadas. Se ele te diz que sua ex era muito ciumenta, você se torna permissiva demais, ignorando seus próprios limites. Se diz que sua ex nunca lhe dava espaço, você se afasta demais, negando sua própria necessidade de proximidade. Dizem que se o ex era muito exigente, você se torna excessivamente complacente, abandonando suas próprias necessidades. E aqui está o problema que Marian Rojas Estapé explica tão bem. Quando você modifica quem você é com base nas feridas do passado dele, você não está sendo você. Você está sendo a antiversão de outra pessoa. E, eventualmente, isso colapsa. Porque não é sustentável, porque não é real. E o homem, no nível inconsciente, sabe disso. Talvez no início ele sinta alívio. Ah, ela é diferente. Mas com o tempo, ele começa a se perguntar: quem ela é de verdade? Ou ela está apenas sendo o que ela acha que eu preciso? E essa pergunta, essa dúvida, é veneno para uma conexão profunda. Camila viveu isso. Ela começou a sair com Ricardo, que no terceiro encontro contou sobre seu relacionamento anterior. 5 anos com alguém que controlava cada aspecto da vida dele, que revistava o telefone dele, que questionava cada saída com amigos, que o fazia sentir que nunca era suficiente. Camila ouviu essa história e tomou uma decisão inconsciente. Eu nunca serei assim. Vou ser a mulher tranquila, a mulher que confia, a mulher que não tem inseguranças. Então, quando Ricardo chegava tarde sem avisar, Camila não dizia nada. Quando ele cancelava planos de última hora, ela sorria e dizia que não havia problema. Quando ele mantinha o telefone com senha e se afastava para atender ligações, ela não perguntava. Porque na mente dela, fazer qualquer uma dessas coisas a transformaria na ex dele, a transformaria na controladora. E ela ia ser diferente. 6 meses depois, Ricardo terminou com ela. E quando Camila perguntou por quê, ele disse algo que a deixou confusa. Sinto que não te conheço de verdade. Sinto que você está atuando um papel. Camila chegou ao consultório de Marian Rojas Estapé devastada.
Ela tinha feito tudo certo. Nunca foi ciumenta. Nunca foi controladora. Como ele podia dizer que ela estava atuando? E Marian perguntou algo simples, mas profundo. Quem é você quando não está sendo o oposto da ex dele? Camila não tinha resposta. Porque ela havia se perdido tentando ser a curadora, a diferente, a que o resgataria do passado dele. E Marian explicou algo que muda o jogo completamente. O teste da história. Não é sobre provar que você é diferente. É sobre descobrir se você consegue se manter sendo você mesma. Mesmo quando conhece as feridas dele. Porque sim, talvez a ex dele fosse controladora. Mas isso não significa que você não possa ter limites saudáveis. Sim, talvez a ex dele fosse exigente. Mas isso não significa que você não possa expressar suas necessidades legítimas. Sim, talvez a ex dele fosse ciumenta de maneira destrutiva. Mas isso não significa que você não possa sentir insegurança às vezes e comunicá-la de forma saudável. A mulher que passa nesse teste é a que escuta a história dele, sente compaixão, mas não modifica sua essência. É a que diz, com suas ações: lamento que isso tenha acontecido com você, e eu sou diferente. Mas não porque estou tentando ser, e sim porque sou eu, com meus próprios limites, com minhas próprias necessidades, com minha própria forma de amar. E isso, diz Marian, é o que um homem precisa encontrar. Não alguém que cure o passado dele, mas alguém que seja tão autêntica, que crie um presente completamente novo. Quando Camila conheceu o André 1 ano depois, e ele contou sobre a ex dele, que nunca expressava o que sentia, que guardava tudo até explodir. Camila sentiu aquele impulso familiar. Vou ser super comunicativa. Vou dizer tudo o que sinto o tempo todo. Mas ela parou. E em vez disso, se perguntou: como eu me comunico naturalmente? E a resposta foi: eu preciso de tempo para processar antes de falar. Às vezes preciso de espaço antes de poder articular o que sinto. E quando André perguntou se algo estava errado um dia, em vez de se forçar a falar imediatamente para demonstrar que não era como a ex dele, Camila disse a verdade. Eu estou sentindo alguma coisa, mas preciso de um dia para entender o que é. Podemos conversar amanhã? E André, em vez de sentir o medo da história se repetindo, sentiu algo diferente. Ela é real. Ela se conhece. Ela não está pretendendo ser algo para mim. E essa autenticidade criou mais segurança do que qualquer performance de ser o oposto da ex jamais poderia criar. Agora, chegamos ao quarto teste. E este é o que mais mulheres interpretam mal, porque parece uma rejeição, quando na realidade é o oposto. Marian Rojas. Estapé chama de o teste da reação, e acontece quando ele faz algo que objetivamente está errado. Chega tarde sem avisar, esquece algo importante, diz algo que fere, comete um erro real, e a maioria das mulheres responde de uma de duas formas: ou explodem, deixando sair toda a frustração acumulada, toda a dor, toda a decepção, ou calam, engolindo a dor, fingindo que nada aconteceu, guardando ressentimento silencioso. E ambas as respostas falham no teste. Porque o que o homem está testando inconscientemente não é se você o aceita, não importa o quê. É se você pode comunicar dor sem destruí-lo. Se você pode ter limites sem castigá-lo. Se você pode ser vulnerável sobre como se sente, sem convertê-lo no vilão. Porque aqui está a verdade profunda que Marian descobriu em milhares de sessões. Os homens não têm medo do conflito. Eles têm medo da forma como as mulheres fazem o conflito. Eles têm medo das explosões emocionais, onde, de repente, tudo o que ele fez de errado em 6 meses vem à tona. Eles têm medo do silêncio passivo-agressivo, que os castiga sem dar a oportunidade de reparar. Eles têm medo de serem convertidos no inimigo, quando cometem um erro humano. Mas quando uma mulher pode dizer: quando você fez isso,
Me doeu. Preciso que você saiba como me afetou, e preciso que isso não volte a acontecer. Sem gritos, sem ataques, sem a história completa de todos os seus erros. Apenas o fato, o impacto, a necessidade clara. Isso cria algo revolucionário no cérebro masculino. Marian explica assim: a amígdala dele, que se ativa perante qualquer sinal de ameaça, se mantém calma, porque não há ataque. O córtex pré-frontal dele pode então processar realmente o que você está dizendo, e o sistema de empatia dele, que se desliga quando ele se sente atacado, permanece ativo. O resultado: ele realmente pode te escutar, realmente pode sentir o que causou, e realmente pode querer repará-lo. Valéria aprendeu isso depois de anos de relacionamentos onde ou explodia, ou guardava tudo. Com o namorado atual, quando ele esqueceu o aniversário dela, sentiu aquele impulso familiar de fazer drama, de chorar, de dizer tudo o que isso significava sobre o quanto ela realmente importava. Mas lembrou o que havia aprendido com Marian, e em vez disso, esperou a onda emocional inicial se acalmar. E 2 dias depois, quando podia falar de um lugar centrado, disse a ele: preciso te dizer algo. Quando você esqueceu meu aniversário, eu me senti invisível, como se eu não importasse. E eu preciso que você saiba que, para mim, os aniversários são importantes, porque foi a única celebração que tive na minha infância. Não estou dizendo isso para te atacar. Estou dizendo isso porque preciso que você entenda, porque doeu tanto. E o parceiro dela, em vez de ficar na defensiva, como tinha acontecido com tudo o mais no passado de Valéria, disse algo simples: me desculpa, eu não sabia disso sobre você. Obrigado por me dizer. Não vai acontecer de novo. E não aconteceu de novo. Porque Valéria passou no teste da reação. Comunicou a dor sem destruição. Estabeleceu um limite sem punição. Foi vulnerável, sem ser vítima. E isso ensinou ao parceiro dela algo fundamental. Eu posso cometer erros com ela e não ser destruído. Eu posso falhar e ainda ser amado. Eu posso reparar. E quando um homem sente isso, quando descobre que os erros não significam o fim, que o conflito não significa guerra, ele se relaxa na relação de uma forma que permite verdadeira intimidade. Porque a verdadeira intimidade não é a ausência de problemas, é a capacidade de atravessá-los juntos, sem se destruir. E, finalmente, o 5º teste, o mais sutil, o mais poderoso, aquele que determina se uma relação fica na superfície ou alcança profundidade real. Marian Rojas Estapé chama de o teste da celebração e funciona de forma oposta ao que você esperaria. Acontece quando ele tem um sucesso, uma conquista, um momento de vitória. E nesse momento de alegria, de expansão, de se sentir no topo, ele está observando algo muito específico. Como você reage. E a resposta feminina é instintiva, especialmente se a mulher tem feridas de abandono, é medo. Medo de que agora que ele está bem, que está bem-sucedido, que está brilhando, ele não precise mais de você. Medo de que a expansão dele signifique sua insignificância. Medo de que enquanto ele sobe, você se torne invisível. E esse medo se manifesta de formas sutis, que a maioria das mulheres nem sequer reconhece. Um comentário que minimiza a conquista, uma referência rápida a algo que falta fazer, uma falta de entusiasmo genuíno. Ou pior, converter o momento de celebração dele em um momento sobre você. Que bom, querido. Mas eu preciso falar com você sobre nós, e com cada uma dessas respostas. O homem recebe uma mensagem devastadora. Meu sucesso a ameaça. Minha expansão a assusta. Ela não consegue celebrar comigo. Ela só consegue se sentir segura quando eu preciso dela. E isso, diz Marian,
É o que eventualmente leva os homens bem-sucedidos a se afastarem de mulheres que amam. Não porque queiram alguém que os admire cegamente, mas porque precisam de alguém que possa sustentar sua própria luz, enquanto eles brilham. A mulher que passa no teste da celebração é a que pode se alegrar genuinamente pelas vitórias dele, sem se sentir ameaçada. A que pode dizer, eu estou tão orgulhosa de você, com alegria real nos olhos, sem agenda oculta, sem necessidade de imediatamente falar sobre ela. Porque ela entende algo profundo. O sucesso dele não é a ameaça dela, é a bênção dela. Porque um homem no seu poder é um homem que pode amar a partir da abundância, não a partir da carência. E se você está pensando, mas e os meus próprios sonhos? Eu devo ficar pequena. Para que ele brilhe. Marian Rojas. Stapé diz exatamente o oposto. A mulher que realmente passa nesse teste não celebra o sucesso dele, enquanto abandona o dela, celebra o sucesso dele, enquanto constrói o próprio, não se encolhe, se expande com ele, diz, olha o incrível que você conseguiu. Agora me veja criar minha própria magia. E isso é o que cria o tipo de relação que os homens nunca querem deixar. Duas pessoas completas, celebrando a expansão do outro. Sem ameaça. Duas luzes brilhando juntas, em vez de competir. Então, aqui está a verdade final, que Marian Rojas Stapé quer que você entenda, sobre todos esses testes. Os homens não estão te testando para te rejeitar. Estão te testando para descobrir se é seguro te amar completamente. Eles estão perguntando, através desses 5 testes invisíveis, eu posso me mostrar imperfeito, sem perder seu amor? Eu posso manter minha identidade, sem perder essa relação? Eu posso ser eu mesmo, sem ter que ser a versão que cura meu passado? Eu posso cometer erros e ainda ser digno de você? Eu posso brilhar sem que você me tema? E quando uma mulher pode responder sim a essas 5 perguntas, não com palavras, mas com ações constantes, com padrões de resposta que demonstram, uma e outra vez, você está seguro comigo. Algo muda no homem. Ele para de testar, começa a investir, para de se proteger, começa a se abrir, para de se perguntar se você é real, começa a construir um futuro com você, porque ele descobriu o que todo homem busca, mas poucos encontram. Uma mulher que pode amá-lo, sem necessitá-lo. Uma mulher que pode sustentar o espaço, enquanto ele processa. Uma mulher que é tão completa em si mesma, que o amor dela é escolha pura, não carência disfarçada. E esse tipo de amor, diz Marian Rojas Stapé, é o que os homens protegem, o que priorizam, o que nunca querem perder. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se reconheceu padrões que tem repetido, se viu formas em que tem falhado em testes, sem saber que existiam, use o super obrigado. Ajude a que este conhecimento chegue a mais mulheres que precisam entender. E me deixe uma pergunta nos comentários. Qual das 5 provas você reconheceu na sua própria história? A imperfeição, a hierarquia, a história, a reação ou a celebração? Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar o padrão.